Sejam todos bem-vindos ao canal TV CEAH. Antes de iniciarmos o conteúdo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre expiação e arrependimento das perguntas 990 a 1002. Na pergunta 990, o arrependimento se dá no estado corporal, enquanto encarnado, ou no estado espiritual, depois que desencarna? No estado espiritual, respondem os espíritos, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Pode o espírito despertar enquanto ainda está encarnado e compreender o erro que está cometendo e se modificar. Mas normalmente ele vai deixar para ter consciência depois que desencarna. Na pergunta 991, qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Então, se ele vai se arrepender quando está no mundo espiritual, a grande maioria faz isso, qual é a consequência disso? E eles respondem: desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Aquele que errou, quando chega no plano espiritual, ele percebe o tempo que perdeu, as coisas erradas que fez e pede uma nova existência para expiar as suas faltas, para refazer as suas faltas e fazer um novo aprendizado. Mas nem sempre isso é possível, nem sempre isso acontece imediatamente. Às vezes ele precisa passar um tempo no plano espiritual, fazendo um estágio e se preparando para uma nova encarnação. E na pergunta 992, que consequência produz o arrependimento no estado corporal, enquanto ainda está encarnado? Fazer que já na vida atual o espírito progrida, se tiver tempo de reparar as suas faltas. Quando a consciência o acusa e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Isso é uma grande bênção para todo aquele que ainda enquanto encarnado, percebe o mal que está fazendo e tenta refazer os seus passos, reconduzindo sua vida no bem, procurando refazer os erros que cometeu, pagar, resgatar de alguma forma, trabalhar no bem, se amar. Isso é muito importante e a pessoa progride e chega no plano espiritual com a consciência muito mais aliviada porque reparou ainda em vida o mal que houvera feito. Na pergunta 993, não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Não existem homens ainda bastante atrasados que não conseguem se arrepender? E eles respondem: já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá em outra o do bem, e é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. Mesmo esses espíritos mais atrasados terão que reencarnar ainda várias vezes para poder angariar consciência, para ter mais consciência, maturidade espiritual, e isso só com o passar do tempo. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem, escolha pessoal. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. Aquele que hoje é bom, uma vez ele também aprendeu, ele também foi mal e ele também aprendeu com o mal que ele fez. Aquele que hoje ainda não tem essa consciência, um dia a terá. Através das várias reencarnações, ele vai alcançar a maturidade espiritual também, porque a evolução é uma lei divina. Na pergunta 994, o homem perverso, que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Sempre as reconhece e então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. O homem reconhece sim aquilo que fez de errado, mas nem sempre o arrependimento vem na hora.
Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, que insistem, que escolhem permanecer no mau caminho. Não obstante os sofrimentos por que passam, mesmo sofrendo, eles continuam no caminho do mal. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os espíritos bons e também vós podeis trabalhar. Todos podemos colaborar através da oração, através dos trabalhos no bem, espalhando o bem da melhor forma que conseguirmos, e os espíritos superiores trabalham incessantemente para o despertamento de toda a humanidade. Na pergunta 995, haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Existem espíritos que não estão nem se importando com aquilo que vai lhes acontecer? Há espíritos que não se ocupam de nada útil, estão na espera, mas nesse caso sofrem proporcionalmente. Devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Aqueles que ficam esperando, aqueles que escolhem ficar parados, aqueles que são preguiçosos ou por algum motivo se acomodam no mal, um dia a dor virá sacudir-lhes a vida e então eles seguirão em frente para o processo de aprendizado. Na pergunta 995A, não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? Não é uma escolha do espírito, então, abreviar, quer dizer, fazer mais rápido esse processo de aprendizado? Desejam-no, sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os poderia aliviar. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Então sempre há escolha, mas muitos são acomodados e somente a dor realmente para vir lhes trabalhar as energias da existência para poder seguir em frente. Na pergunta 996, pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens? E aqueles espíritos que se comprazem no mal, que ficam obsediando aqueles que estão encarnados, que querem fazer com que eles se percam também. O que acontece? Assim procede os de tardio arrependimento, aqueles que ainda não se arrependeram. Pode também acontecer que depois de se haver arrependido, o espírito se deixe arrastar de novo para o caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados, porque nós não nos conhecemos direito. Nós não conhecemos os nossos vícios, nós não conhecemos as nossas imperfeições. Por isso, nós nos deixamos ainda arrastar muitas vezes por esses espíritos mais perversos. Mesmo querendo fazer o bem, muitas vezes nós ainda acabamos praticando o mal com as nossas atitudes. Na pergunta 997. Vê-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem. Como se explica que outros espíritos que acreditaríamos mais esclarecidos revelem um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar? E aqueles que não querem de forma alguma ser tocados pelas orações, pelas atitudes boas, que ficam brincando ainda com cinismo para cima daqueles que estão tentando ajudar. A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. Existem sim aqueles que são refratários às preces. Esses espíritos, eles só serão tocados quando se arrependerem do mal que fizeram, das escolhas que fizeram e quiserem se modificar. Aí então, é claro, serão recolhidos, amparados por toda esta pleiade de espíritos que trabalha pelo bem da humanidade. Kardec faz uma nota.
Não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Isso é uma fantasia da nossa cabeça. As pessoas não mudam só porque morreram. Se viveu vida condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Os espíritos que são revoltados contra as leis divinas, esses não conseguem ainda se despreender do mal. E somente vão conseguir se despreender quando se arrependerem do que fizeram e quiserem e desejarem se melhorar. E na pergunta 998, a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Nisso consiste a expiação. Durante a vida encarnados, sofremos as dificuldades que nós semeamos no passado. Então, nós teremos que passar por dificuldades para aprender, para expiar tudo aquilo que fizemos de errado e para aprender o que é certo. E no plano espiritual, o espírito sofre pelo remorso. Ele expia através do remorso o que ele fez de errado e procura reaprender e se preparar para uma nova existência. Na pergunta 999, basta o arrependimento sincero durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Basta se arrepender? E eles respondem que o arrependimento concorre para a melhoria do espírito. É um primeiro passo, mas ele tem que expiar o seu passado. Ele tem que resgatar o seu passado, através da dor, através de provações ou através do amor, através do trabalho no bem. Ele vai escolher a maneira como ele vai resgatar as suas faltas do passado. Na pergunta 999A, se diante disso um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe em todo caso expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria? Torna-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Quanto mais obstinado, quanto mais ele persiste no mal, ele persiste na revolta contra Deus, mais ele sofre. A dor é muito maior. Por isso os espíritos nos ensinam a resignação. A resignação é a aceitação daquilo que nós não podemos mudar. A resignação acalma as nossas dores e nos traz forças para suportarmos a dor e o sofrimento chamados a passar. Na pergunta 1000, já desde essa vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Nós já podemos nessa existência ir pagando aquilo que cometemos de errado? Sim, reparando-as, fazendo melhor, fazendo bem, procurando reparar aquilo que nós fizemos de errado. Mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações pueris ou distribuindo em esmolas o que possuídes depois de morredes, quando de nada mais precisais. Muita gente acha que distribuindo a sua riqueza, os seus recursos, os seus bens depois que morrer, ele já está garantindo uma paz de consciência. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo quando se esteja prestando um serviço apaga mais faltas do que o cilício suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Dizendo que muita gente usa o cilício, que são os instrumentos para se autoflagelar, que isso não tem valor para Deus. Que o que tem valor para Deus é o trabalho que nós façamos para o nosso próximo, o trabalho que nós façamos no bem, a prática do amor, a prática da caridade. Isso é o que tem valor para resgatar as nossas dívidas.
E eles continuam: só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. O homem precisa passar pela dificuldade. De que serve para a sua justificação que restitua depois de morrer os bens mal adquiridos quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito? No caso daquele que, na hora da morte, doa todos os seus bens. De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? O arrependimento deve ser verdadeiro e a prática do bem, a prática do amor, ela deve ser constante, ininterrupta e verdadeira e sincera. Ela deve brotar de dentro de nós e não fazer isso por medo de sofrer as consequências no futuro ou depois que desencarnarmos. Na pergunta 1001, nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois de nossa morte emprego útil aos bens que possuímos? Então não existe nenhum mérito em deixar para os outros os bens que possuímos? Nenhum mérito não é o termo, isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo. Quer dizer, usar das suas riquezas, muitas vezes mal adquiridas, e depois, na hora da morte, com medo do que vai lhe acontecer, doar os seus bens. Duplo proveito tira aquele que em vida se priva de alguma coisa. O mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Mas lá está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás, tiras aos teus gozos. O egoísta faz isso, ele deixa de se privar, deixa de dar do que é seu, porque ele não quer se privar de nada. Então, como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos. Submetendo-o à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, ouve Deus por bem conceder-lhe como compensação a aventura da generosidade, de que já neste mundo pode gozar. É a prática do bem. Todas as vezes que nós fazemos algo de bom, nós recebemos já de imediato o prazer mesmo do ato de termos feito algo em benefício do nosso semelhante. Na pergunta 1002, que deve fazer aquele que, chegando a hora da morte, reconhece suas faltas quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? E aquele que chega na hora da morte e não tem mais tempo para fazer nada. Então, basta o arrependimento? E eles respondem que o arrependimento apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele, não se desdobra o futuro que jamais se lhe fecha. Os espíritos dizendo que realmente o arrependimento é o primeiro passo, é o início, porque aquele que se arrepende, ele já está dando condições para que os espíritos superiores o ajudem a se reabilitar no plano espiritual. Então é um primeiro passo, mas ele sabe que precisará voltar a uma nova existência, resgatar os seus débitos e reaprender, aprender a ser bom, aprender a ser menos egoísta, fazer o processo evolutivo que todos nós estamos fazendo, que não é algo estanque. O processo evolutivo é algo que sempre vai se desenvolvendo, nos impulsionando e nos fazendo descobrir dentro de nós mesmos novas condições, novas aptidões que nos proporcionam novos aprendizados. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.
futuro.